O nome da pregação de hoje é Deus e o problema do mal. Se Deus é justo e todo-poderoso, por que existe maldade no mundo? Isso é chamado de teodiceia. Vamos lá, Malaquias capítulo 2, versículo 17. Deus e o problema do mal. Nosso episódio 6 aí da série sobre Malaquias. Capítulo 2, verso 17. Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras, e ainda perguntais, como o temos aborrecido? Quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e que é deste que o Senhor se agrada, e ainda quando perguntais, onde está o Deus da justiça? Eles estavam acusando Deus de ser injusto. Haja visto que naquela época, o povo de Israel estava penando. O povo de Israel estava sofrendo debaixo do tacão do Império Persa, que oprimia o povo de Israel. E o povo de Israel não vivia nada bem. É com base nisso que ele diz, olha, o povo diz, esses idólatras, declaradamente rebeldes contra ti, estão prosperando, tomando conta do mundo, enquanto que nós, o teu povo, sofremos. Parece que o Senhor tem preferência pelos homens maus. Nós somos uma nação minúscula, fomos jogados por todo que é lado, acabamos de voltar do exílio e agora estamos em situação muito difícil. Enquanto isso, os persas e outros povos prosperam. O Senhor tem preferência pelos homens maus? O Senhor tem preferência pelos homens ímpios? E muitas vezes nós podemos também fazer essa pergunta. Haja visto que homens maus prosperam. Então Deus vai responder ao povo de Israel essa pergunta. Capítulo 3. Enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui é tudo uma alusão à vinda de Jesus Cristo. E esse mensageiro aqui é João Batista. Porque em todo o Antigo Testamento, a vinda de Jesus Cristo, o dia do Senhor, ele é retratado de maneira extremamente positiva, por um lado, e extremamente negativa, por outro. Como assim? É porque, por um lado, a vinda do Senhor é salvação, é libertação, é restauração para aqueles que creem. Mas é desgraça, é juízo sobre os homens maus. Então Deus está dizendo, olha, o meu dia vai chegar, eu vou julgar, sempre há o meu dia. Verso 2, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Em algumas versões aí traz, que é potássio, né, alguma coisa assim. Que é isso aqui, por isso que essa versão já está traduzidinha mais fácil aí. É a ideia de sabão mesmo. Verso 3, ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado. E aqui você vê mais uma vez a relação do culto. Olha, vocês têm vivido de maneira errada, mas quando houver o dia do Senhor, vocês vão aprender a cultuar da maneira correta. No dia do juízo, então vocês se achegarão a Deus, porque o Messias, ele há de vir e há de quebrantar os seus corações, como o próprio Malaquias vai dizer, que ele iria, o Messias iria, o profeta, o Messias iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então é assim, olha, vocês têm vivido em pecado, mas quando o Messias vem, quando Deus vem e intervém e opera nas suas vidas, aí então surge o culto verdadeiro, no dia do juízo, no dia da salvação. Verso 5. E irei a vós com juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois destruídos. Ok, Deus começa aqui no verso 17, dizendo que ele está cansado. Olha, vocês me cansam. Vocês têm me aborrecido. Sabe como que é explicar o óbvio? É isso que Deus vai fazer aqui agora. Vai explicar o óbvio.
Deus, ele é tardio em se irar, mas ele se ira. E aqui é isso que ele está manifestando em relação a Israel. Porque a despeito de todo o tratamento benigno de Deus, de toda a bondade de Deus em relação àquele povo, ao invés de atribuir injustiça a si mesmo, atribui injustiça a Deus, que é o que muitas pessoas fazem. Diante da dificuldade, diante das angústias, ao invés de se ajoelhar e falar, meu Deus, onde eu tenho errado? O que eu fiz para chegar até aqui? Eles culpam todo mundo, seus pais, seus vizinhos e até mesmo Deus. É o que Israel está fazendo. Eles estavam naquela circunstância por conta de seus pecados. Mas eles olham e dizem, como isso pode acontecer? Como nós estamos vivendo esse momento de dificuldade? E eles apontam para todos os lados, inclusive para cima, menos para si mesmos. É o que nós, seres humanos, temos a tendência de fazer, até mesmo o povo de Deus. A acusação de Israel, então, é que Deus não sabe distinguir entre homens bons e homens justos. Os maus prosperam e parece que Deus não os julga. Parece que os mais famosos, os mais ricos, os mais bem-sucedidos não são justamente os homens mais malignos e depravados? O salmista, no Salmo 73, ele chega a dizer que ele quase caiu da fé por conta disso. Porque ele olhava para o mundo e ele via que os ímpios prosperavam, enquanto ele era acometido de mais e mais sofrimentos a cada dia. Por isso ele chega à conclusão, ele chega à declaração, quase os meus pés resvalaram ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu quase desviei da fé, eu quase caí ao olhar aquele homem depravado, maligno, prosperando, sendo idolatrado, enquanto eu, que tenho ido à igreja, que tenho vivido para o Senhor, tenho enfrentado dificuldades. Eu quase caí da fé. Em Jeremias capítulo 12, versículo 1, Jeremias faz a pergunta, por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Abacuque fez a mesma oração, o mesmo clamor, a mesma insatisfação. Por que os homens maus prosperam? O que está acontecendo? O Senhor não está vendo isso? No seu diálogo, no seu livro A República, há um diálogo ali, Platão escreve A República, e Trasímaco ele começa a desenvolver a seguinte ideia, olha, é o seguinte, o homem justo, ele é em todos os lugares inferior ao injusto. O homem justo se dá mal. O homem que é bom, ele não vai para frente. Essa é a conclusão que ele tem. Às vezes nós podemos chegar a essa mesma conclusão que Israel teve, que o salmista teve, que Jeremias chegou a indagar em relação a Deus, que os filósofos falaram, parece que os homens maus apenas prosperam. E aí? Eu já falei isso tantas vezes. Dos criminosos que cometeram crimes na Segunda Guerra Mundial, bem poucos foram julgados. Bem poucos, bem poucos. Um dos mais famosos morreu aqui na Baixada Santista. Seus últimos dias foi morando numa casa próxima à praia. O homem foi terrível, era o anjo da morte, fazia experimentos terríveis com crianças, injetava tinta nos olhos de crianças. Ele pegava bebês gêmeos e os costurava, colava um ao outro ali. Homem maligno enviou milhares de pessoas à morte. Maligno. Morreu aqui, numa casinha, na beira da praia. É diante desses cenários que muitas vezes a gente é tentado, assim como o povo de Malaquias foi, assim como o salmista foi, a achar que não vale a pena ser justo, a achar que não vale a pena ser honesto, já que os homens maus prosperam. Então, como Deus responde a isso? É isso que a gente vai falar hoje. Mas primeiro, você deve se lembrar que a dúvida te leva para o buraco. Se Deus é bom, porque existe homem mau, porque há maldade no mundo. O próximo estágio de quem diz, Deus vê maldade e não faz nada, é a incredulidade. Quem atribui injustiça a Deus, em segundo lugar, como consequência imediata, se tornará incrédulo. Na realidade, esse é o motivo pelo qual muitas pessoas dizem, eu sou ateu. O filósofo Luiz Pondé diz isso. Olha, e você, se você já o acompanhou ou acompanha, ele fala muito bem da fé cristã, ele fala é algo espetacular, é de uma lógica, é de uma riqueza impressionante. Mas mesmo assim ele diz, não sou cristão, sou ateu. E em uma de suas entrevistas ele dizia, se Deus é bom, como o mundo é tão mau?
E aí ele explicava a sua incredulidade. A sua incredulidade está pautada nisso que é chamado de teodiceia, o problema de um Deus justo num mundo bom, que para mim não é problema de um Deus justo num mundo maligno, e a existência de um mundo maligno, o que para mim não é problema algum com base na minha fé na Escritura. Mas é isso que mina a fé de muita gente, chegar à conclusão de que não vale a pena ser bom. O nascimento da caminhada com Deus é por meio da fé. E a manutenção desse caminhar também é por meio da fé. Naqueles momentos em que você duvidar e não entender porque Deus está fazendo assim ou assado, porque muitas vezes isso acontece. Se os salmistas não conseguiram compreender algumas coisas, você acha mesmo que você e eu, em alguns momentos de nossa caminhada, que a gente não vai dar uma vacilada, pensar, gente, por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Deus não está vendo. Se todos esses gigantes da fé enfrentaram isso, tiveram essa tentação, claro, eu e você, mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, também seremos tentados assim. E é nesses momentos que você deve parar e basear sua fé naquilo que você tem ouvido, na palavra de Deus, de que Deus existe, de que a natureza é um testemunho acerca de Deus, é uma testemunha acerca de Deus, que a morte e ressurreição de Jesus Cristo, testemunhada pelos apóstolos, é outro lugar, um terreno sólido sobre o qual você pode edificar a sua casa. E se lembrar, eu posso não entender tudo que está acontecendo comigo, mas eu sei, Deus existe, Ele é real, Ele ressuscitou, isso me basta. É assim, a dúvida te leva para o buraco. A dúvida te leva para o buraco. Nunca duvide da bondade de Deus. Duvide de si mesmo, não da bondade de Deus. Aqui o texto vai dizer, nisto que pensais, vocês me aborrecem. Não é nem nisto que dizeis. Às vezes nós carregamos pensamentos de dúvida. Carregamos, alimentamos isso. Será? Será que Deus está conosco? Olha a circunstância em que eu me encontro. Será? Segundo, o juízo virá e começará por vocês, diz Deus para o povo de Malaquias. O povo pergunta, cadê a mão de Deus? E como que Deus responde? Tá bom, eu vou julgar, mas eu vou começar julgando o injusto que está aí no meio de vocês, no meio de Israel. Depois eu julgarei os persas, mas de imediato eu vou julgar os injustos que estão no meio de vocês. É o que declara aqui o versículo 5. Eu irei a vós com juízo. Eu vou julgar vocês. Vou condenar os adúlteros que estão no meio de vocês. Os promíscuos que estão no meio de vocês. Os ladrões que estão no meio de vocês. E no verso 5, ele ainda diz, 6. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois destruídos. Por quê? Eu ainda não julguei os maus? Pura misericórdia. E isso explica por que vocês não estão completamente destruídos. Mas aqui, ao dizer isso, Deus já está imputando culpa àquele povo. E aí é muito interessante. Israel diz assim, quando Deus vai julgar esses homens maus? Aí Deus diz, ora, vocês também são maus. E isso é fundamental na nossa caminhada. Duvida da bondade de Deus aquele que tem dúvida da sua própria maldade. É aquele indivíduo que acha que tem alguma coisa de bem em si mesmo, de bom em si mesmo. É esse indivíduo que duvida quando, por exemplo, ele se encontra numa circunstância difícil. Porque ele acha que ele merece alguma coisa. Eu lembro a igreja lá, às vezes 30, 40 pessoas, uma dificuldade absurda e eu tão triste. Porque achava que havia alguma coisa em mim que me tornava digno, ao menos, de pregar para uma pessoa. Então, só com base nessa tolice, então eu duvidava e dizia, onde está Deus? Poxa, aquele pastor pilantra, sem vergonha, engana todo mundo, rouba fulano, e olha lá, Senhor, e eu aqui. É o que o Israel está dizendo, olha, esses persas, idólatras, eles estão indo muito bem, enquanto nós estamos afundando. Mas é um pensamento maligno, é um pensamento de quem se esquece de ver a si mesmo, de pessoas que não têm noção de seus próprios pecados, de suas próprias imundícias. Pessoas assim duvidam da bondade de Deus. Estão sempre achando que Deus está fazendo aquém do que nós merecemos. Duvide de sua própria maldade e então você duvidará da bondade de Deus.
Tenha a convicção plena de que você é maligno, de que você não é digno de coisa alguma. E nem por um segundo você duvidará que Deus é bom, que Deus é justo. Atribua injustiça a si, e você nunca atribuirá injustiça a Deus. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz que o pecado no mundo entrou por meio de Adão. E a partir de Adão, a morte passou a todos os homens. É por isso que eu digo, nós cristãos não temos problemas com o problema do mal. A Bíblia é clara, nós pecamos. Antes de Adão pecar, o texto bíblico declara assim: e Deus criou todas as coisas, criou os astros e disse, é bom. Criou a fauna, a flora, bom. Não havia morte no mundo que Deus criou. Porque senão Deus não poderia dizer, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez era perfeito. O mundo que nós vivemos é o mundo que nós criamos. É um mundo fruto do nosso pecado. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, atribui responsabilidade ao homem diante de todas as misérias e mazelas que acontecem no mundo. Ou seja, diante da morte, do caos, da pobreza, os homens bíblicos, em seu estado normal, nunca perguntavam por que isso acontece. De bate-pronto, eles diziam, nós temos pecado. Nós temos pecado. Só atribui injustiça a Deus quem não atribui injustiça a si mesmo. Pare de achar que você é bom. Deixa eu fazer um parênteses. Se você é cristão há pouco tempo, creia, só creia. Creia no que a Bíblia diz. Porque você ainda não tem essa experiência de que você é depravado. Não, você não tem. Você pode ter saído da zona ontem. Você pode ser uma prostituta que está aqui me ouvindo agora. Se você não ouviu o Evangelho e não teve longos anos de caminhada com Jesus Cristo, você pode ter estrangulado uma criança hoje de manhã. Você não tem noção de quão maligno você é. Não tem. Somente o tempo. E quanto mais o tempo passar, você vai notar quão maligno você é. Isso, claro, sendo exposto à palavra de Deus, orando e crescendo a cada dia. Aí você chegará no nível de Paulo. Lá no fim da vida, ele se declara como o pior dos pecadores. Faça isso. Faça isso. De início, você não tem essa experiência ainda. Você é como Jó. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu te vejo. Então agora, você faz como um menino deve fazer em relação ao pai. Quando o pai diz, não vá por esse caminho. O menino nunca foi. Ele nunca foi. Ele não tem como saber se é bom ou ruim. Ele tem que confiar no pai. E por que os meninos costumam desobedecer aos pais? Porque como eles não conhecem o caminho, eles olham e falam, eu não vejo perigo. O pai foi naquele caminho, então ele sabe, é perigoso. Eu me arrebentei ali. Eu me arrebentei. Você não está vendo todo o caminho, todo o trajeto. Eu vi. Ou seja, o menino, ele só deixará de seguir aquele caminho se ele tiver fé no pai dele. Porque ele não tem a experiência. Creia. A Bíblia diz que você é mau. A Bíblia diz que você é mau. Ainda que você não tenha essa experiência hoje, creia. E aí então, você não ficará preocupado. Você não andará com dúvida. Você não andará angustiado, amargurado, acreditando que Deus não tem feito o bastante na sua vida. Isso é um absurdo. Deus é bom, Deus ama o seu povo. Deus faz sempre o melhor pelo seu povo, o que não significa dizer que Deus não discipline seu povo, como um bom pai, que Deus não conduz o seu povo por um caminho que não é o caminho que o seu povo acha que é o melhor. Mas Deus ama o seu povo, Deus cuida de seu povo, como um pai. Como um pai faz o melhor para o seu filho e o filho, em sua ignorância, muitas vezes não nota. Deus é assim. Terceiro, o dia do Senhor. Onde está o juízo de Deus? Malaquias diz, eu enviarei o meu mensageiro. E aí ele anuncia a vinda de Jesus Cristo, que é profetizada lá em Joel também, lembra? Que no dia da vinda do Senhor, o sol, os astros perderão claridade, as estrelas iriam cair do firmamento, seria dia de pavor, dia de juízo, dia de salvação para o povo de Israel,
mas dia de juízo. Essa é a resposta bíblica de Deus, é a resposta de Deus em relação à impunidade reinante, a ira do Senhor no dia do juízo. Esse dia é o dia que Isaías 13, capítulo 13, verso 9, declara que é o dia em que Deus se sentará em seu trono, Jesus se sentará em seu trono e exterminará todos os homens maus. Mas aí, aqui em Malaquias, ele pergunta, tá bom, eu vou ouvir, vocês estão querendo aí que eu julgue, mas no dia que eu vier, quem vai se manter de pé? Quem vai suportar a minha ira? Como diz Joel, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Dia do Senhor aparece 25 vezes no Antigo Testamento, todas as vezes associando essa expressão, dia do Senhor, à ira de Deus, dia do juízo. E todas essas expressões muito associadas com algo extremamente assustador. Amós 5,18 fala que é dia de treva, dia de trevas, não dia de luz. Apocalipse 6,16 vai declarar que no dia do juízo, os homens ficarão tão apavorados, tão desesperados, que eles vão clamar para que uma avalanche venha sobre eles, para que um terremoto os tome de assalto e eles sejam esmagados. Eles estão dizendo isso. Eu prefiro ser esmagado do que enfrentar a ira de Deus. Ora, uma noção da ira de Deus é a cruz. Para que você possa ter uma noção do que é a cruz. A cruz é o que fez o único homem verdadeiramente corajoso neste mundo. O valente dos valentes, o Senhor dos senhores, o Deus forte e poderoso nas batalhas, que nunca amoleceu para ninguém, fez este suar sangue, dizendo, afasta de mim, se possível, esse cálice. E não havia ali medo em Jesus Cristo, relacionado aos chicotes dos romanos, a vergonha, a humilhação, a dor. Não! Ali naquele cálice, em todo o Antigo Testamento, aquele cálice é descrito como o vinho do furor da ira de Deus. Ou seja, o único homem verdadeiramente corajoso suou sangue, porque ele sabia que naquele instante a ira de Deus, por conta dos pecados humanos, seria descarregada sobre ele. Imaginem esses homens covardes, então. Como será para eles? O Senhor não será misericordioso para sempre. Enviarei o meu mensageiro de repente. De repente. De repente. 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. A vinda do Senhor é assim. De repente, pum, morre. Porque lembra, aí o dia da vinda do Senhor. Há várias aplicações. A primeira é imediata, a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda. Afinal, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no seu retorno. Mas a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo acontece quando você morre. Ali é a sua vinda, é a vinda de Jesus para você. E aí, essa vinda é de repente mesmo. Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus virá. Você também não sabe o dia e nem a hora que você vai morrer. E por isso, aqui no verso 3 e 4, ele diz que ele vai purificar o povo. Purificar o povo. Ele vai usar um fogo, assim como se usa o fogo para purificar a prata e o ouro, Deus vai usar esse fogo para purificar o seu povo. Isso é interessante, porque o fogo no ouro purifica, o fogo na palha acaba com ela. É uma designação perfeita do que é a ira de Deus, o juízo do Senhor. Ou o dia da vinda de Jesus. O dia da vinda de Jesus é dia de fogo, para purificar o seu povo e para destruir os homens maus. E é isso que Deus faz. É isso que Deus continua fazendo. Para aqueles que temem, salvação. Para aqueles que não creem, destruição total. Isso acontece muitas vezes, como eu já falei aqui para vocês tantas vezes, em relação, por exemplo, à pandemia, que para mim é juízo de Deus. Gente que, por conta da pandemia, se converte. Gente que, por conta da dificuldade, não vê saída e então olha para cima e busca a Deus. Gente que é mandada embora e aí, por conta disso, cria coragem de abrir um negócio que em épocas normais jamais teria coragem. E aí Deus vai e abençoa o negócio do cara. É Deus, é graça de Deus, é a bondade de Deus que se manifesta. No mesmo dia, esse mesmo fogo que fulmina, que acaba, que extermina
com um, purifica, restaura, transforma, quebranta outro. É o que está acontecendo. A igreja de Deus é fortalecida, sempre é. Eu estava lendo uma matéria, acho que um livro, não lembro, falando de pragas em outras épocas. E a igreja crescendo em épocas de praga. A igreja avançando em época de praga. O mundo apavorado, empresas quebrando. E a igreja crescendo, a igreja avançando. O povo de Deus sendo salvo. O povo de Deus sendo abençoado, sendo protegido, sendo guardado. É isso. É isso que a Bíblia anuncia sempre. A mesma circunstância que na vida de um ímpio é destruição, na vida do povo de Deus, essa mesma coisa, esse mesmo fogo, salva, purifica e quebranta. É por isso, Deus da glória. Eu estava falando com a minha esposa, uma vez, uma pessoa me encheu tanta paciência. E aí, ela estava passando um momento difícil. E aí eu liguei para ela, mas só liguei só por conta do temor a Deus. Liguei assim. Só por isso. Só crendo que Deus, Ele vê todas as coisas e que a gente precisa viver uma vida constante de arrependimento, no temor dEle, sabendo que os seus olhos estão sobre nós, que Ele abençoa o seu povo, quando o seu povo se quebranta. Nós erramos muitas vezes, Israel errou muitas vezes. Nós somos pecadores, os discípulos erraram várias vezes, mas você nota algo naqueles discípulos, eles eram quebrantados. Quando Jesus os advertia, eles se quebrantavam. Quando o sol da justiça brilhava sobre eles, eles derretiam. Agora, muitos homens não, eles endurecem. Esse mesmo sol brilha sobre eles, eles endurecem, eles ficam com raiva, eles ficam irados. Não, aqueles discípulos, eles se humilhavam. Jesus os advertia, eles se humilhavam. Lembra daquela cena em que Jesus fala assim: um de vocês há de me trair? Eles dizem assim: Senhor, sou eu? Será? Sou eu, Senhor? João pergunta: sou eu? Eles viam que eles eram maus, que eles eram malignos. E eles clamavam pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, que Deus os transformasse, que Deus os mudasse. É isso que nós devemos fazer, principalmente em dias como os nossos, que, na minha opinião, são dias de justiça, dias de ira de Deus sobre um mundo maligno. É dia de nos quebrantarmos, é dia de mudarmos as nossas vidas. Eis que vem o Senhor, julgando homens maus e salvando o seu povo. Vamos ficar de pé?